Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos início à segunda parte do nosso chale. A primeira parte eu vou deixar logo aqui acima no card e também na descrição do vídeo. Então, espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá? A próxima carreira, vamos iniciar com 4 correntes. 3 correntes do ponto alto inicial e uma de espaço. Da laçada, vem no mesmo ponto, um ponto alto. Este é o aumento da carreira. Então, vamos ter um espacinho de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto sobre o ponto inicial. E agora, nós vamos trabalhar uma corrente da laçada. Pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente da laçada, pula um ponto de base, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar até chegar nas duas correntinhas centrais. Então, vou trabalhar até as duas correntinhas e volto aqui para mostrar para vocês como será o aumento. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto e uma correntinha e vai ficar desta forma. E agora, vamos trabalhar o aumento. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E agora, vamos trabalhar a lateral igual ao anterior. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Então, aqui nós fizemos o aumento de um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar a lateral com um ponto alto e uma correntinha, até chegar no último ponto. Então, vou trabalhar toda a minha lateral e eu volto para explicar para vocês o aumento da carreira. Aqui eu trabalhei toda a lateral com um ponto alto, uma corrente, pulando um ponto de base. Agora, nós vamos fazer o último ponto. Então, é uma corrente da laçada. Vem aqui em cima da terceira corrente da carreira anterior, introduz a agulha, e aqui no cantinho nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, que é o aumento final da carreira. A próxima carreira será quase igual a essa. Nós vamos iniciar com as 4 correntes, uma, duas, três, 4. 3 correntes do ponto inicial, uma de espaço. Da laçada, volta no mesmo ponto de base, um ponto alto. Fizemos o aumento da carreira. Então, sempre quando tiver ponto alto e correntinha, o começo será com 4 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. E finaliza com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos trabalhar uma corrente da laçada. Vem no próximo ponto e vamos pegar pela parte de trás. Ou seja, será um ponto alto em relevo pegando pela parte de trás. Uma corrente da laçada. Vem no próximo ponto, laça pela parte de trás o ponto e faz o ponto alto. O relevo vai ficar para a parte da frente do nosso trabalho. Uma corrente da laçada. Passa a agulha por trás do ponto, nós vamos laçar o fio e aqui faz o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até chegar nas duas correntinhas centrais. Sempre com uma corrente, um ponto alto em relevo, pegando pela parte de trás. E vai ficando desta forma. Então, vai ficar esse relevinho aqui para a parte da frente do trabalho. Então, vou trabalhar até chegar nas duas correntinhas centrais. Então, eu volto aqui para mostrar para vocês a continuação da nossa carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto em relevo para cada ponto de base, pegando pela parte de trás, e uma corrente de separação. E o nosso aumento será um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar uma corrente, um ponto em relevo pegando pela parte de trás do ponto de base. Uma corrente, um ponto em relevo pegando pela parte de trás. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Um ponto em relevo para cada ponto de base.
separados por uma correntinha. Então, vou trabalhar desta forma, até chegar aqui no final da carreira, e eu volto a mostrar para vocês como será o aumento desta carreira. Trabalhei toda a lateral, vai ficar desta forma, com esse relevo aqui para a parte da frente. Para finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente, vamos pular a primeira correntinha e vir na segunda corrente. Aqui vamos fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Desta forma. Agora, a próxima carreira será quase igual a essa que fizemos aqui. A diferença é que agora nós vamos pegar pela frente do ponto. Então, inicia com as 4 correntes, 3 correntes do ponto inicial, uma de espaço, e faz o ponto alto, formando o espacinho de aumento. Agora, uma corrente da laçada, e agora vamos pegar pela frente do ponto. E faz o ponto em relevo pegando pela frente. Uma corrente, e no próximo ponto, pega pela frente. E assim nós vamos trabalhar até chegar nas 2 correntinhas centrais. Uma corrente, um ponto em relevo pegando pela frente. Uma corrente, um ponto em relevo pegando pela frente. Então, vou trabalhar até chegar nas 2 correntinhas centrais, e eu volto a mostrar para vocês a continuação dessa carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto em relevo pegando pela frente para cada ponto de base, separados por uma corrente. Agora, vamos para o nosso aumento. Uma corrente, vem aqui nas 2 correntinhas centrais, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E agora, vamos trabalhar a outra lateral igual a anterior. Uma corrente, um ponto alto em relevo pegando pela frente do ponto. Uma corrente, um ponto em relevo pegando pela frente do ponto. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Sempre com um ponto alto em relevo pegando pela frente e uma corrente de espaço. A parte da frente do nosso trabalho vai ficar com esse relevo, igual da carreira anterior. E a parte de trás fica assim, sem o relevo. Então, vou trabalhar até chegar aqui no último ponto. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento final desta carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto em relevo pegando pela frente, com uma corrente de espaço, vai ficar desta forma. Para finalizar, nós vamos fazer a correntinha de espaço, pula um ponto de base, vem na segunda correntinha, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. A próxima carreira será igual à segunda carreira aqui de pontos altos com espacinho. Nós vamos iniciar com as 4 correntes e o ponto alto no mesmo ponto de base, fazendo nosso aumento. Agora, vamos trabalhar uma corrente e um ponto alto pegando pela parte de trás. Uma corrente, um ponto alto pegando pela parte de trás. E assim nós vamos trabalhar até chegar nas 2 correntinhas. O importante aqui dessas carreiras é que o relevo fique todo para a frente do trabalho. Pode ver que todas as carreiras do relevo estão aqui para frente do nosso trabalho. Então, essa carreira será igual às anteriores. Um ponto para cada ponto de base com uma corrente de espaço, pegando sempre pela parte de trás do ponto. O aumento será igual das carreiras anteriores. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Sempre nas 2 correntinhas. Então, chegou nas 2 correntinhas, o aumento será um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Trabalha toda a lateral novamente, pegando pela parte de trás, e faz o aumento igual das carreiras anteriores. Pula a primeira corrente, na segunda corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, eu vou concluir essa carreira e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso chale. Então, trabalhei toda a minha carreira com um ponto para cada ponto de base, pegando pela parte de trás, e o aumento, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto.
esse é o aumento central. No final da carreira, o aumento foi um ponto alto, uma corrente e um ponto alto em cima da terceira correntinha da carreira anterior. Agora eu vou mostrar pra vocês a continuação do nosso chale. Está ficando lindo, não é mesmo? Da próxima carreira será apenas de pontos altos. Vamos iniciar com as 3 correntes, que equivalem a um ponto alto inicial, e fazer mais 2 pontos altos em cima do primeiro ponto. Ou seja, teremos 3 pontos no mesmo ponto de base, desta forma. Agora, vamos trabalhar um ponto alto em cima da correntinha, um ponto em cima do ponto alto, um ponto em cima da correntinha, e um ponto em cima do ponto alto. Nós vamos trabalhar desta forma até chegar nas 2 correntinhas de espaço central. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento desta carreira. Então, é um ponto para cada ponto de base. Trabalhei toda a lateral com um ponto para cada ponto de base e cheguei aqui nas 2 correntes de aumento. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. E aqui está o aumento da nossa carreira: 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a lateral com um ponto alto para cada ponto de base, igual trabalhamos a outra lateral. E lá no final, vamos fazer o aumento de 3 pontos altos no último ponto de base. Então, vamos fazer um ponto alto na primeira corrente, 3 pontos altos na segunda correntinha. A próxima carreira será exatamente igual a essa. Vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, iniciar com as 3 correntes e trabalhar mais 2 pontos no mesmo ponto de base, e finalizar com 3 pontos no último ponto de base. Então, vou trabalhar esta carreira e a próxima, que será exatamente igual a essa, e eu volto para explicar para vocês a continuação do nosso chale. Então, aqui eu trabalhei as 2 carreiras de pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, o aumento de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, e o aumento aqui no começo e no final com 3 pontos. Agora, vamos para a próxima carreira do nosso chale. A próxima carreira, vamos trabalhar em pontos altos duplos. Então, vamos iniciar com as 5 correntes. São 4 correntes do ponto alto duplo inicial, mais uma de espaço. 2 laçadas na agulha, vem no mesmo ponto de base e vamos fazer o nosso aumento. Desta forma. Agora, vamos trabalhar com uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base, um ponto alto duplo, tirando de 2 em 2. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base e vem no próximo, tira de 2 em 2. E assim nós vamos trabalhar até as 2 correntinhas centrais, sempre com um ponto alto duplo, uma corrente, dá 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base e tira de 2 em 2, formando o ponto alto duplo. Então, eu vou trabalhar desta forma, até chegar nas 2 correntinhas centrais, e eu volto para explicar como será o aumento desta carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto duplo, uma corrente, pulando um ponto de base. Agora, chegamos nas 2 correntinhas. Aqui, vamos fazer uma corrente, 2 laçadas na agulha, um ponto alto duplo, 2 correntes, 2 laçadas na agulha e mais um ponto alto duplo. Então, nosso aumento será um ponto alto duplo, 2 correntes, um ponto alto duplo. E agora, vamos trabalhar igual a outra lateral. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, um ponto alto duplo.
esse ponto é igual ao anterior, como terminamos no último ponto, já pegamos no primeiro, para que fiquem os dois lados iguais. Agora, vamos trabalhar uma corrente, 2 laçadas, pula um ponto de base, um ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas, pula um ponto de base, um ponto alto duplo. Nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento final desta carreira. Trabalhei toda a minha lateral, um ponto alto duplo, uma corrente, pulando um ponto de base. Vamos fazer uma corrente, 2 laçadas na agulha e no último ponto de base. Aqui vamos fazer o ponto alto duplo, uma corrente, 2 laçadas, volta no mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo. A próxima carreira nós vamos trabalhar toda em ponto alto. Inicia com as 3 correntes e faz mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Que é o aumento da carreira. 3 pontos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos trabalhar a lateral. Um ponto alto para cada ponto de base. Um em cima do ponto alto duplo, um na correntinha. Um no ponto alto duplo e um na correntinha. E assim nós vamos trabalhar até chegar nas 2 correntinhas centrais. Então, volto para explicar para vocês como será o aumento da carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto para cada ponto de base e vai ficar desta forma. Agora, nós vamos trabalhar aqui nas 2 correntinhas. Aqui vamos fazer os 3 pontos altos, 1, 2, 3. 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos. 2, 3. E agora, nós vamos trabalhar igual a outra lateral. Um ponto alto para cada ponto de base. Um em cima da correntinha, um em cima do ponto alto duplo. Nós vamos trabalhar desta forma até o final da carreira. Aqui no final, nós vamos fazer um ponto alto em cima da primeira corrente, 3 pontos em cima da segunda corrente, que será o aumento dessa carreira. Então, faz um ponto na primeira corrente, 3 pontos na segunda. E aqui a lateral, um para cada ponto de base. Então, vou terminar essa carreira e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso chale. Trabalhei toda a lateral com um ponto para cada ponto de base e fiz os 3 pontos de aumento aqui no final. A próxima carreira será em pontos baixos, em relevo, pegando pela frente. Inicia com as 2 correntes, volta no primeiro ponto, um ponto baixo. E agora, vamos trabalhar pegando pela frente do ponto, desta forma. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, introduz a agulha aqui pela frente do ponto, laça e faz o ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim até chegar nas 2 correntinhas. Então, é um ponto baixo em relevo pegando pela frente para cada ponto de base. Eu vou trabalhar até chegar nas 2 correntinhas centrais e eu volto a mostrar para vocês o aumento da carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto baixo em relevo pegando pela frente para cada ponto de base. O relevo do nosso trabalho vai ficar lá para frente da peça. O aumento aqui nas 2 correntinhas é um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto em relevo pegando pela frente para cada ponto alto de base. Então, trabalha desta forma até o final da carreira. E no nosso último ponto, vamos fazer o aumento. 2 pontos baixos em cima do último ponto de base. Então, vou concluir essa carreira e eu volto para mostrar para vocês a continuação do nosso chale. Trabalhei toda a lateral com um ponto para cada ponto de base e fiz o aumento aqui no final de 2 pontinhos no último ponto. A próxima carreira será a carreira mais diferente aqui do chale. Ela será em pontos altos duplos
mas será no ponto cruzado. Nós vamos iniciar com 4 correntes. 1, 2, 3, 4, que equivalem ao ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, vamos pular 2 pontos de base. O primeiro, que é o aumento, e mais um pontinho, que é o ponto central. Vamos vir no terceiro, pegando apenas na alça de trás, e tira de 2 em 2, desta forma. Uma corrente de espaço, 2 laçadas na agulha, volta lá no primeiro ponto. Introduz a agulha no primeiro ponto, desta forma. E aqui faz o ponto alto duplo, cruzando o ponto por cima do ponto anterior. Vai formar o X, desta forma. Dá 2 laçadas na agulha, novamente, vamos pular os 2 pontos de base e vir no terceiro. Tira de 2 em 2. Vai ficar assim. Uma corrente de espaço, 2 laçadas na agulha, volta 2 pontos para trás, então pula o primeiro, vem no segundo, e aqui faz o ponto alto duplo. Vai ficar desta forma. Então, é o ponto alto duplo cruzado. Então, o primeiro ponto, sem correntinha, dá 2 laçadas, pula 2 pontos de base e vem no terceiro. Faz o ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, 2 laçadas na agulha. Volta 2 pontos para trás, então pula o primeiro, vem no segundo, introduz a agulha, desta forma, e aqui tira de 2 em 2, formando o ponto alto duplo. Cruzou o ponto. Nós vamos trabalhar desta forma, até chegar nas 2 correntinhas centrais. Então, eu volto para explicar para vocês como será o aumento desta carreira. Trabalhei toda a lateral, e vai ficar desta forma. Então, sempre trabalha um ponto alto duplo, pulando 2 pontos de base, faz o ponto alto duplo no terceiro, uma corrente, volta com ponto alto duplo, 2 pontinhos para trás. Aqui nas 2 correntinhas, nós vamos trabalhar um Vzinho. Então, será 2 laçadas, introduz nas 2 correntes, tira de 2 em 2. 2 correntes de espaço, 2 laçadas, e mais um ponto alto duplo, formando o V. Um ponto alto duplo, 2 correntes, um ponto alto duplo. E agora, vamos fazer o ponto cruzado novamente. 2 laçadas na agulha, pula 2 pontos de base, vem no terceiro. E tira de 2 em 2. Uma corrente, dá 2 laçadas na agulha, volta 2 pontinhos para trás, e faz o ponto alto duplo, cruzando o ponto. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. 2 laçadas na agulha, pula 2 pontos de base, vem no terceiro. Tira de 2 em 2. Uma corrente, 2 laçadas, volta 2 pontos para trás, e faz o ponto alto duplo. Então, vou trabalhar desta forma até o final da carreira, e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a lateral com o ponto cruzado e cheguei aqui no final. O último ponto aqui do ponto cruzado será bem no último pontinho. Então, agora nós vamos finalizar a carreira com um ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, aqui no mesmo ponto de base, que é no último ponto da carreira anterior. Vai ficar desta forma. Então, é 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, vamos virar o trabalho para o avesso. E aqui nós vamos iniciar com 2 correntinhas. E agora, vamos trabalhar com pontos baixos. Então, volta aqui no primeiro ponto com ponto baixo, que é o nosso aumento. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Um em cima do ponto alto duplo, um na correntinha. Um no ponto alto duplo, o próximo ponto alto duplo e a correntinha. Então, nós vamos trabalhar desta forma
até as duas correntinhas centrais, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou trabalhar assim até chegar nas duas correntinhas e eu volto para explicar para vocês o aumento da carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto baixo para cada ponto de base. E agora chegamos aqui nas duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo. E agora vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Um para cada ponto alto duplo, um para a correntinha. Um para cada ponto alto duplo e um para a correntinha. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Lá no finalzinho da carreira, no último pontinho, vamos fazer os dois pontos baixos em cima do último ponto de base. Então, trabalha com um ponto para cada ponto de base, e aqui no último, faz dois pontinhos. Então, vou concluir essa carreira e eu volto para explicar a próxima para vocês. Trabalhei toda a minha lateral com um ponto para cada ponto de base e fiz o aumento de dois pontinhos aqui no final. A próxima carreira será em pontos altos. Inicia com 3 correntes e trabalha mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que será o aumento lateral da nossa carreira. 3 pontos no início e 3 pontos no final. Agora, nós vamos trabalhar pegando apenas na alça de trás do ponto de base, um ponto alto para cada ponto de base. Dá a laçada, introduz apenas na alça de trás e tira de 2 em 2. E assim nós vamos trabalhar até as duas correntinhas centrais, um ponto alto para cada ponto de base da nossa carreira. Sempre pegando na alça de trás do ponto de base. Então, vou trabalhar desta forma, até chegar aqui nas duas correntinhas centrais. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento central desta carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. Aqui nas duas correntinhas, nós vamos fazer o aumento. 3 pontos altos, 1, 2, 3, duas correntes e mais 3 pontos altos, que é o nosso aumento central para as carreiras de pontos altos. Então, sempre é 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Sempre pegando apenas na alça de trás do pontinho de base. Então, vou trabalhar assim até chegar no último ponto. E aqui no último pontinho, nós vamos fazer o aumento de 3 pontos altos. Então, trabalha um ponto para cada ponto de base e no último ponto, 3 pontos altos. Então, vou concluir essa carreira e eu volto para explicar a próxima para vocês. Trabalhei toda a lateral, um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E no último ponto, 3 pontos altos de aumento. A próxima carreira será em pontos baixos em relevo. Vamos iniciar com 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base, que é o aumento inicial da carreira. E a partir do segundo ponto de base, vamos trabalhar pegando pela frente do ponto. Então, é um ponto baixo em relevo, pegando pela parte da frente, para cada ponto alto de base. Desta forma, introduz a agulha pela frente do ponto e faz o ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar até chegar nas duas correntinhas centrais. Então, um ponto baixo em relevo pegando pela frente para cada ponto de base. Então, vou trabalhar até as duas correntinhas centrais e eu volto para explicar para vocês o aumento da carreira. Trabalhei toda a minha lateral, um ponto baixo em relevo pegando pela frente para cada ponto de base. Aqui nas duas correntinhas, vamos fazer o aumento. Um ponto baixo,
duas correntes e mais um ponto baixo. E agora vamos trabalhar a lateral igual ao anterior. Um ponto baixo em relevo, pegando pela parte da frente para cada ponto de base, desta forma. Eu vou trabalhar assim até chegar no último ponto. Aqui no último pontinho, nós vamos fazer o aumento igual lá do início. 2 pontos baixos em cima do último pontinho de base. Então, trabalha com ponto em relevo pegando pela frente do ponto, para cada ponto de base, e faz o aumento de 2 pontos aqui no final. Então, vou concluir essa carreira e eu volto para explicar a próxima para vocês. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a lateral com um ponto baixo, pegando pela frente do ponto para cada ponto de base. E finalizei com 2 pontos baixos no último ponto. A próxima carreira será de pontos altos duplos. Então, nós vamos iniciar com 5 correntes, que é 4 correntinhas do ponto alto duplo inicial, mais uma de espaço. Agora, vamos dar 2 laçadas na agulha, voltar aqui no mesmo ponto de base e fazer nosso aumento. Um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Uma corrente de espaço, 2 laçadas. Pula um ponto de base, vem no próximo, pegando apenas na alça de trás. E faz o ponto alto duplo. Então, nossa carreira será uma corrente, dá 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base, introduz a agulha apenas na alça de trás e tira de 2 em 2, formando o ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base, vem no próximo, introduz apenas na alça de trás do ponto de base, tira de 2 em 2, formando o ponto alto duplo. Então, nós vamos trabalhar assim até chegar nas 2 correntes centrais. Um ponto alto duplo, pegando na alça de trás, uma corrente de espaço, pula um ponto de base e um ponto alto duplo. Então, vou trabalhar desta forma até chegar nas 2 correntes e volto aqui para mostrar para vocês o aumento da carreira. Trabalhei toda a minha lateral, um ponto alto duplo, uma corrente, pulando um ponto de base. Sempre fazendo ponto alto duplo, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Chegamos nas 2 correntinhas, aqui vamos fazer uma corrente, 2 laçadas na agulha, e vamos fazer nosso Vzinho. Um ponto alto duplo, 2 correntes de espaço, e mais um ponto alto duplo. E agora, vamos trabalhar a lateral igual ao anterior. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, aqui como último ponto terminamos ao lado do V, já iniciamos o próximo ao lado do Vzinho. Então, vem aqui pegando apenas na alça de trás e faz o ponto alto duplo, tirando de 2 em 2. Uma corrente, 2 laçadas. Pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto alto duplo. E assim nós vamos trabalhar por toda a lateral. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base, um ponto alto duplo. Então, vou trabalhar desta forma, fazendo ponto alto duplo, uma corrente, pulando um ponto de base, pegando apenas na alça de trás, até chegar aqui no último ponto. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento final desta carreira. Trabalhei toda a minha lateral com um ponto alto duplo, uma corrente, pulando um ponto de base e pegando apenas na alça de trás do ponto de base. O último ponto será o aumento. Então, nós vamos fazer uma corrente, dar 2 laçadas na agulha e vem aqui no último ponto. Aqui vamos fazer um ponto alto duplo, uma corrente, 2 laçadas e mais um ponto alto duplo. Será o aumento final da nossa carreira. A partir de agora, o nosso chale será repetição. Então, nós vamos repetir essas 4 últimas carreiras que fizemos, mais 2 vezes. Então, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto baixo em relevo pegando pela frente da carreira e uma de ponto alto duplo. Então, nós vamos repetir esta sequência mais 2 vezes. No total, teremos 3 repetições dessa sequência. Sempre fazendo o aumento central, nas carreiras de ponto baixo com ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo.
Nas carreiras de ponto alto, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E na carreira de ponto alto duplo, com ponto alto duplo, 2 correntes e 1 ponto alto duplo. Sempre fazendo os aumentos no começo e no final da carreira. Então, eu vou repetir mais 2 vezes essa sequência, essas 4 carreiras, e eu volto para explicar o final do nosso chale. Então, pessoal, aqui eu fiz as 3 repetições, uma carreira de pontos baixos, uma de ponto alto, uma de ponto baixo em relevo pegando pela frente da carreira, e uma de ponto alto duplo. Então, eu repeti essa carreira mais 2 vezes. Então, eu tinha explicado essa para vocês, repeti mais 2 vezes. No total, temos 3 repetições do desenho. Para finalizar o nosso chale, eu repeti mais uma vez as 3 carreiras iniciais. A carreira de ponto baixo, a de ponto alto e a de ponto baixo pegando pela parte da frente da carreira anterior. Então, repete 2 vezes o desenho e repete mais uma vez essa parte dos pontos baixos e pontos altos. Então, aqui nós finalizamos o nosso chale. Sobrou ainda um pouco de fio, mas esse fio não dá para fazer mais uma repetição. Caso você queira o chale maior, tem que comprar mais um novelinho de fio, porque o fio que sobrou não dá mais uma repetição do desenho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o arremate do chale. Então, aqui as 3 últimas carreiras, que é a última repetição do desenho. Uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto e uma de ponto baixo em relevo pegando pela frente da carreira. Finalizei com os 2 pontinhos baixos. Aqui eu vou cortar o fio. Vou puxar ele todo para frente. Vou dividir em 2. Vou passar um dos fiozinhos para a parte de trás, pegando aqui no ponto ao lado. E aqui vou dar 2 nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou fazer o arremate do fio e eu volto a mostrar pra vocês como que faz o tassel para colocar em nosso chale. Então, para o nosso chale, nós vamos precisar de 3 tassel. Então, vou ensinar pra vocês agora como que eu faço eles. É super fácil. Vamos lá? Então, eu vou segurar o fiozinho aqui na palma da mão, na parte dos dedos. E agora, nós vamos trabalhar enrolando o fio aqui nos dedos. No total, vou dar 40 voltas aqui nos dedos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. E vou deixar o fiozinho lá pra trás. Aqui eu vou cortar o fio. E vou tirar o fio aqui da mão. Desta forma. Então, eu vou reservar ele aqui. Eu vou cortar 2 pedaços de fio de mais ou menos uns 20 centímetros. Que eu tô cortando com sobra. Caso você queira cortar um pouco menor, pode cortar. Então, nós vamos pegar o nosso fiozinho enrolado. Vamos pegar um dos fios que cortamos. E vou passar aqui no centro dos fiozinhos enrolados. Desta forma. Aqui eu vou alinhar bem, para que fique as 2 pontinhas iguais, desta forma. Então, vamos dar 2 nozinhos aqui na parte de cima dos fiozinhos que enrolamos. Aperta bem, para que fique bem preso. Fica desta forma. Então, a primeira parte está pronta. A segunda parte, nós vamos pegar o outro fiozinho que nós cortamos. Vamos passar aqui por baixo dos fiozinhos enrolados. Desta forma. E aqui nós vamos dar 2 nozinhos, igual fizemos na parte de cima, envolvendo todos os fios. Aperta bem, um nozinho, 2 nozinhos. Vai ficar assim.
Agora, nós vamos cortar aqui a parte de baixo. Centraliza bem a tesoura e corta. Aqui esse fiozinho que sobrou, é só alinhar com a parte de baixo. E aqui está pronto o nosso tassel, fica super fofo, né? Então, para o nosso chale, nós vamos precisar de 3 tassel. Feito os 3 tassel, a gente vai prender aqui no nosso chale. Então, eu já prendi em 2 pontinhas. Ele vai ser da mesma forma em todas as pontinhas. Então, eu vou explicar pra vocês aqui a terceira pontinha, como que é colocado o nosso tassel. Vamos lá? Então, aqui, na última pontinha, eu vou chegar aqui bem no pontinho final, introduzir a agulha. Eu vou pegar um dos fiozinhos do tassel e puxar aqui por dentro. Desta forma. Então, é só dar 2 nozinhos, bem forte aqui. Que o nosso tassel vai estar preso no chale. Aqui você pode ou esconder esse fio por baixo aqui dos pontos de base, ou então fazer igual eu faço. Eu introduzo a agulha aqui no fiozinho que a gente amarrou. Então, vou pegar esse fio aqui, vou ver a direção dele. Eu vou vir aqui, vou forçar um pouquinho a agulha, passar aqui por baixo. Vou laçar esse fio com cuidado e puxar aqui pra dentro do tassel. Então, é só puxar devagar, não forçar muito. Então, aqui vem um fiozinho. Agora, eu vou laçar o segundo fio. Passo aqui e puxo com cuidado. E ele vai ficar escondidinho aqui no meio do tassel. A pontinha que sobrou, é só cortar na altura aqui dos fiozinhos do próprio tassel. E ele vai estar pronto. Então, acho bem mais prático esse arremate. Esconde o fiozinho aqui que sobrou dele dentro dos fiozinhos que já estão amarrados. Super fácil, não é mesmo? Então, é só prender os outros tasséis da mesma forma. Então, prende um em cada ponta e um aqui no centro. Fica lindo, não é mesmo? Esse degradê aqui, achei maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. E qualquer dúvida referente ao chale, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo que eu respondo assim que possível. Então, beijos e até a próxima, pessoal!